O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 238 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, a Vida no Espírito, no capítulo 2, A Comunidade Humana. E hoje nós leremos os números de 1886 a 1889. A conversão e a sociedade. A sociedade é indispensável à realização da vocação humana. Para alcançar este objetivo, é necessário que seja respeitada a justa hierarquia dos valores que subordina as necessidades materiais e instintivas às interiores e espirituais. A convivência humana deve ser considerada como realidade eminentemente espiritual, intercomunicação de conhecimentos à luz da verdade, exercício de direitos e cumprimentos de deveres, incentivo e apelo aos bens morais, gozo comum do belo em todas as suas legítimas expressões, disponibilidade permanente para comunicar a outrem o melhor de si mesmo e aspiração comum a um constante enriquecimento espiritual. Tais são os valores que devem animar e orientar a atividade cultural, a vida econômica, a organização social, os movimentos e os regimes políticos, a legislação e todas as outras expressões da vida social em contínua evolução. A inversão dos meios e dos fins, que acaba por conferir valor de fim último àquilo que não passa de meio para segui-lo, ou por considerar as pessoas como meros meios em vista de um fim, produz estruturas injustas, que tornam árdua e praticamente impossível uma conduta cristã, conforme mandamentos do Divino Legislador. É preciso, então, apelar às capacidades espirituais e morais da pessoa, e a exigência permanente de sua conversão interior, a fim de obter mudanças sociais que estejam realmente a seu serviço. A prioridade reconhecida à conversão do coração não elimina absolutamente, antes impõe, a obrigação de trazer às instituições e às condições de vida, quando estas provocam o pecado, o saneamento conveniente para que se conformem às normas da justiça e favoreçam o bem, em vez de colocar-lhe obstáculos. Sem o auxílio da graça, os homens seriam incapazes de discernir a senda frequentemente estreita entre a covardia que cede ao mal e a violência que, na ilusão de o estar combatendo, ainda o agrava mais. É o caminho da caridade, quer dizer, do amor a Deus e ao próximo. A caridade representa o maior mandamento social. Respeita o outro e seus direitos. Exige a prática da justiça, e só ela nos torna capazes de praticá-la. Inspira uma vida de autodoação. Quem procurar salvar a vida vai perdê-la, e quem a perder vai salvá-la. Conforme Lucas, capítulo 17, versículo 33.
Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco com o tema Curar o Mundo. 2. Fé e dignidade humana. Audiência geral, Biblioteca do Palácio Apostólico, quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Amados irmãos e irmãs, bom dia. A pandemia pôs em evidência quão vulneráveis e interligados estamos todos nós. Se não nos preocuparmos uns com os outros, a começar pelos últimos, por aqueles que são mais atingidos, incluído a criação, não podemos curar o mundo. É de louvar o empenho de tantas pessoas que nestes meses estão a demonstrar amor humano e cristão pelo próximo, dedicando-se aos doentes, até arriscando a própria saúde. São heróis. No entanto, o coronavírus não é a única doença a combater, mas a pandemia trouxe à luz patologias sociais mais vastas. Uma delas é a visão distorcida da pessoa, um olhar que ignora a sua dignidade e a sua índole relacional. Por vezes, consideramos os outros como objetos, a serem usados e descartados. Na realidade, este tipo de olhar cega e fomenta uma cultura de descarte individualista e agressiva, que transforma o ser humano num bem de consumo. Conforme a exortação apostólica Evangelii Gaudium, número 53, e a encíclica Laudato Si, número 22. Contudo, à luz da fé, sabemos que Deus olha para o homem e para a mulher de outro modo. Ele criou-nos não como objetos, mas como pessoas amadas e capazes de amar. Criou-nos à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Desta forma, deu-nos uma dignidade única, convidando-nos a viver em comunhão com Ele, em comunhão com as nossas irmãs e irmãos, no respeito de toda a criação. Podemos dizer em comunhão, em harmonia. A criação é uma harmonia na qual somos chamados a viver. E nesta comunhão, nesta harmonia que é a comunhão, Deus dá-nos a capacidade de procriar e de preservar a vida, conforme Gênesis capítulo 1, versículos 28 e 29, de trabalhar e cuidar da terra, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15, encíclica Laudato Si, número 67. Compreende-se que não podemos procriar nem preservar a vida sem harmonia, seria destruída. Temos um exemplo desse olhar individualista, daquilo que não é harmonia nos evangelhos, no pedido feito a Jesus pela mãe dos discípulos Tiago e João, conforme Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28. Ela gostaria que os seus filhos pudessem sentar-se à direita e à esquerda do novo rei, mas Jesus propõe outro tipo de visão, a de servir e dar a vida pelos outros, e confirma-a restituindo a vista aos dois cegos e fazendo-os seus discípulos, conforme Mateus capítulo 20, versículos 29 a 34. Procurar subir na vida, ser superior aos outros, destrói a harmonia. É a lógica do domínio, de dominar os demais. A harmonia é outra coisa, é o serviço. Peçamos, portanto, ao Senhor que nos conceda um olhar atento aos irmãos e irmãs, especialmente aos que sofrem. Como discípulos de Jesus, não queremos ser indiferentes ou individualistas. São estas as duas atitudes negativas contra a harmonia. Indiferente, olho para o outro lado. Individualista, considerar apenas o próprio interesse. A harmonia criada por Deus pede que olhemos para os outros, para as necessidades dos demais, para os problemas do próximo, estar em comunhão. Queremos reconhecer em cada pessoa a dignidade humana,
qualquer que seja a sua raça, língua ou condição. A harmonia faz reconhecer a dignidade humana, aquela harmonia criada por Deus com o homem no centro. O Concílio Vaticano II evidencia que esta dignidade é inalienável, porque foi criada à imagem de Deus, conforme Gaudium et Spes, número 12. Ela é a base de toda a vida social e determina os seus princípios operacionais. Na cultura moderna, a referência mais próxima ao princípio da dignidade inalienável da pessoa é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que São João Paulo II definiu uma pedra miliária, posta na longa e difícil caminhada do gênero humano. Discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas, 2 de outubro de 1979, número 7. E como uma das mais altas expressões da consciência humana. Discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas, 5 de outubro de 1995, número 2. Os direitos não são apenas individuais, mas também sociais. São dos povos, das nações, conforme o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 157. Com efeito, o ser humano, na sua dignidade pessoal, é um ser social, criado à imagem do Deus Uno e Trino. Nós somos seres sociais, precisamos de viver nesta harmonia social. Mas quando há egoísmo, o nosso olhar não se dirige para os outros, para a comunidade, mas volta-se para nós mesmos, e isto torna-nos irracionais, maus, egoístas, destruindo a harmonia. Esta consciência renovada pela dignidade de cada ser humano tem sérias implicações sociais, econômicas e políticas. Olhar para o irmão e para toda a criação como uma dádiva recebida do amor do Pai suscita um comportamento de atenção, cuidado e admiração. Assim, o crente, contemplando o próximo como um irmão e não como um estranho, olha para ele com compaixão e empatia, não com desprezo ou inimizade. E contemplando o mundo à luz da fé, esforça-se por desenvolver, com a ajuda da graça, a sua criatividade e entusiasmo para resolver os dramas da história. Ele concebe e desenvolve as suas capacidades como responsabilidades que fluem da fé, ibidem, como dons de Deus a serem postos ao serviço da humanidade e da criação. Ao trabalharmos todos para curar um vírus que atinge indistintamente todos, a fé exorta-nos a comprometer-nos séria e ativamente a contrastar a indiferença face às violações da dignidade humana. Esta cultura da indiferença que acompanha a cultura do descarte. As coisas que não me dizem respeito não me interessam. A fé exige sempre que nos deixemos curar e converter do nosso individualismo, tanto pessoal como coletivo. Por exemplo, o individualismo de partido. Que o Senhor nos restitua a vista para redescobrir o que significa sermos membros da família humana. E que este olhar se traduza em ações concretas, de compaixão e respeito por cada pessoa, e de cuidado e tutela pela nossa casa comum. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!